Oi, eu sou o Vitor Terra, artista, tatuador, trabalho também com as áreas do autoconhecimento, da espiritualidade. E hoje eu estou aqui para mais um diálogo orgânico, mais uma conversa fluida, livre de cortes, de edições, para a gente conversar sobre arte, autoconhecimento, espiritualidade, autoexpressão. E o tema que eu quero abordar hoje é o tema dos hábitos. E como os hábitos, eles podem influenciar totalmente a nossa vida, seja para um lado positivo ou para um lado negativo. E a gente tem os hábitos negativos sendo como vícios, vícios de comportamento, vícios mentais, vícios emocionais. E eu venho pensando muito sobre como os hábitos transformaram a minha vida, e não só como os hábitos de forma aleatória, de forma de seguir uma rotina pré-estabelecida, mas os hábitos criados. Aqui nesse canal e nesse trabalho em si, no meu trabalho, eu falo muito sobre arte, sobre criação, sobre criatividade e como a gente pode trazer todos esses elementos da criatividade para diversas áreas da vida. E o que é a criatividade senão o ato de criar, de combinar também, de combinar referências, de combinar ideias baseado no nosso conteúdo interior também. Então essa criatividade, essa criação, ela também está totalmente ligada com a criação de uma vida, com a criação de uma rotina, com a criação de novos hábitos, com a criação de novas possibilidades dentro de si. Então, eu digo que a criação de novos hábitos ela é realmente fundamental, mais do que apenas seguir uma rotina. A criação consciente desses novos hábitos são uma chave muito importante para a gente conseguir chegar onde a gente sente de chegar, para com que a gente também consiga se desvencilhar do que a gente sente que precisa se desvencilhar e deixar para trás. Então os hábitos eles são uma ferramenta poderosa nisso. Os hábitos eles são um fim em si, porque é importante que ao realizar um novo hábito, ao implementar um novo hábito, eu digo criar um fim em si porque é importante que a gente curta o processo, é importante que a gente se realize no ato de estar presente, de estar no fluxo, no flow, na execução daquele hábito, na execução daquela tarefa que a gente coloca para si mesmo, às vezes até de um autodesafio, às vezes até de um desafio de algo novo que a gente quer aprender e que pode vir a ser um hábito. Então é importante que a gente entre nesse fluxo. Logo, para a gente entrar nesse fluxo da presença e para esse hábito conseguir ser um fim em si, é necessário que haja prazer. Então, logicamente, é muito difícil a gente criar um hábito em algo que a gente não goste, em algo que a gente se sinta obrigado, porque aí não é um hábito, aí é uma obrigação. Quando eu falo de hábito, ele está totalmente conectado à ideia de compromisso, de comprometimento. E o comprometimento, ele é um lado oposto da obrigação, né? Quando a gente entende que a obrigação, eu estou sendo obrigado a fazer algo, a pensar em algo, mesmo que inconscientemente. Já o compromisso, a gente entende que a gente tem a responsabilidade pelo aquilo que a gente está fazendo, por aquilo que a gente está sentindo ou buscando. Então o hábito está muito mais conectado com o compromisso. E assim como o vício, que também é o oposto do hábito, né? O hábito negativo é o vício, ele está conectado com a obrigação. Por isso mesmo a gente consegue enxergar na sociedade de forma geral, e em nós mesmos também, acredito que todos nós já passamos por isso, é quase que inevitável não passar por um momento disso, de quando a gente está muito obrigado, se sentindo obrigado, está num trabalho que não gosta, ou está numa relação que já não é mais aquela coisa e a gente quer sair, mas está se sentindo obrigado a estar com aquela pessoa por algum motivo, uma obrigação familiar, uma obrigação moral interior, né? Essa sensação de obrigação intensa que dá faz com que a gente desenvolva os vícios, desenvolva compulsões, porque o vício está muito conectado com o prazer rápido, o prazer conquistado de forma simples, de forma rápida. Então a gente vê isso com álcool, né? Quando a pessoa bebe, fica entorpecida. A gente vê isso com droga, quando a pessoa usa a droga para fugir mesmo de um estado da presença, fugir de um estado mental, porque precisa de um prazer, a própria pornografia ou a própria comida, né? Excesso de chocolate, falando dos excessos, né?
excesso de chocolate, excesso de sabor, né? Excesso de um sabor para que essa comida ela venha suprir uma carência emocional, uma carência que não está sendo tratada, uma carência que está sendo negligenciada, porque a pessoa de fato ela está ali num contexto de obrigação, ela está num contexto de viver uma rotina de obrigatoriedades e não de um prazer do fluxo, um prazer da constância e um prazer de estar conectado com si mesmo, que é um prazer que a gente encontra muito mais quando a gente vai para o lado do hábito, da criação do hábito e do comprometimento e do compromisso. Porque a gente tem no nosso inconsciente, numa área muito ainda não encontrada, que se comprometer é algo ruim. Se comprometer não é algo bom, e existe esse condicionamento, existe essa crença de que o compromisso ele vai de desencontro à liberdade, de que estabelecer um compromisso faz com que a gente perca a liberdade. Claro, eu não concordo com isso, é um condicionamento, então a gente vê muito isso em homens, né, que não querem se comprometer em relações, principalmente homens mais jovens, não é uma regra, né, é específica, óbvio que existem exceções, mas homens mais jovens, e quando está numa relação e a relação vai entrando num grau de compromisso muito maior, essa pessoa ela tem a tendência a se desconectar, ela tem a tendência a buscar algum tipo de fuga, buscar algum tipo de vício, ou mesmo sair de algo que até poderia ser bom para a pessoa, uma espécie de autossabotagem também, porque associa ao estabelecimento de um compromisso a perca da liberdade, o que de fato não se comprova uma realidade, não se comprova uma verdade. Então, nesse sentido, o hábito ele tem um grau de pureza muito maior do que quando a gente fala de obrigação e de vício. E aí eu disse que ele é um fim em si mesmo, muito por conta da necessidade de estar em contato consigo mesmo para estar realizando esse novo hábito, ou para criar, ou para entender qual que é o novo hábito que a gente quer criar. Só que ele também é um meio. Os hábitos, de forma geral, eles também são meios para se atingir algo que deseja, para se atingir um objetivo, para se atingir um novo patamar, um novo nível, para se atingir um novo estado mental, um novo estado emocional ou espiritual. E claro, nesse sentido, não digo para a gente entrar nos hábitos já esperando um resultado, já esperando algo. Porque quando a gente está nesse desejo por algo lá no futuro, a gente já se desconectou da presença em estar realizando esse novo hábito, em executar essa nova tarefa que a gente colocou para nós mesmos. E aí a gente perde todo o sentido disso. O que era para ser prazeroso, o que era para ser fluido, o que era para ser orgânico, gostoso, já vem com uma carga enorme de obrigação, né? Porque aí agora o que era gostoso agora vira eu me sinto obrigado a fazer algo porque eu quero o resultado, eu quero o futuro. Só que a chave é conseguir equilibrar o hábito como fim em si mesmo, como momento, como presença e como meio também, como um meio para o longo prazo. Então é um equilíbrio também desse curto prazo com o agora, com a presença e com esse longo prazo também. E tendo uma mentalidade até mesmo muito lúcida sobre o que se quer a longo prazo. Então isso é muito importante para o desenvolvimento do hábito hoje e para a garantia de que ele vai ser executado para realmente gerar esse fruto ao longo prazo, porque a gente sabe que a gente precisa de tempo para muitas coisas aqui, nesse espaço, nesse mundo que a gente está vivendo, nessa matéria. Então o tempo ele é realmente necessário para muita coisa florescer, frutificar. A gente sempre vê isso na natureza, a gente vê tudo na natureza. É a maior professora, é o grande mestre de sabedoria, a própria natureza. Então a gente realmente vê que a semente ela tem o hábito dela, né? Qual que é o hábito da semente inicialmente? É sol, é água, é natureza, é terra boa. E conforme o tempo vai passando, no longo prazo, o hábito e a constância e a consistência daquela natureza fértil é essencial para que ela se transforme, enfim, numa árvore, numa frutífera, numa árvore grande que dê abrigo, que dê sombra. Então é esse processo de crescimento. É muito bem ilustrado na natureza, nas mais variadas formas de vida mineral, vegetal, animal e hominal, de homens e mulheres.
E a gente consegue entender isso a partir da visão de que o hábito ele precisa dessa consistência, dessa constância. Então é importante, além desse mergulho para dentro, para sempre, né? Esse mergulho para dentro, sempre de se entender o que a gente realmente quer e o que faz sentido para a gente, para que não vire obrigação, e sim um compromisso com autorresponsabilidade. Então esse mergulho é necessário, e após isso, paralelamente a isso, essa continuidade no hábito, essa firmeza, é necessária uma certa firmeza também para continuar nesses hábitos, porque muita coisa a gente sabe que faz bem para a gente, que a gente quer, mas aí a gente coloca na prática aquilo e aí do nada, né? Do nada, nada nunca é do nada, mas a gente perde força, perde ali o fio da meada, perde a constância, deixa de estar fazendo aquilo que faz bem para a gente. Então por que isso acontece? Isso acontece por duas maneiras. O primeiro são condicionamentos, são traumas, são bloqueios. E esses bloqueios eles vêm para impedir que a gente, não vem de fora, vem de dentro, para impedir que a gente continue naquilo, porque geralmente uma crença que está ligada ao que está sendo praticado. Então, por exemplo, eu me empolgo e eu começo vamos falar da arte, eu me empolgo e eu começo a desenhar. E aí eu coloco para mim assim, agora eu vou ter um hábito de desenhar todo dia, né, ou de pintar todo dia, e eu vou ter essa prática, ou então, não precisa ser um hábito diário, pode ser um hábito semanal. Então eu vou colocar agora semanalmente, eu vou pintar toda semana, eu vou desenhar toda semana. Eu coloco isso, no início vem aquela empolgação, vem aquele fogo, aquela paixão, aquela motivação, só que depois isso é facilmente bloqueado. Isso é bloqueado por uma força interna, uma pulsão, uma crença, um trauma que vem dizer pra gente que mas você não desenha bem, você não é capaz, por que você está fazendo isso? Né? Calma, né? Vai com calma. Aquela voz adulta, muito racional e muito chata, na verdade, que essa chatice é um excesso de razão, né? Esse bloqueio, esse não, essa privação, vamos dizer assim, e vem e traz isso, e traz essas questões, e traz esse bloqueio, essa poda mesmo. Como se o novo hábito fosse uma criança, e no início é tudo muito legal, porque é uma novidade, então esse adulto interior, ele aceita isso, só que depois essa criança começa a desenvolver e esse adulto começa a reprimir, começa a podar. Justamente como acontece na maioria das criações humanas, na maioria das criações de crianças. A gente vê muito isso, a gente vê muito essa poda logo cedo ali. E falando de arte principalmente, a gente vê muito a criança ali se desenvolvendo. Toda criança pinta, dança, corre, pula, brinca, só que logo isso é podado, então a criança para, só que essa criança ainda existe, ela só foi podada. Então parece que isso é coisa de criança, mas ainda não é. Por isso que a gente tem também crenças limitantes de que o artista ele é infantil, né? Trabalhar com esse mundo lúdico, esse mundo da imaginação, esse mundo da canalização, das ideias também, do sentir, é uma coisa muito infantil. Isso porque o mundo tem essa matriz de pensamento limitante, essa crença limitante e opressora e repressora sobre a criatividade, sobre a criança, sobre o feminino. E eu estou falando que isso acontece fora porque acontece dentro também. É um processo que acontece dentro, está dentro de todos nós. Se a gente for cavucar lá dentro, isso existe. Talvez não para algo que já esteja estabelecido na nossa vida, talvez isso a gente já conseguiu desbloquear algumas coisas. Sim, com certeza a gente já conseguiu, mas outras ainda não. E a gente se depara com esses novos desafios e bloqueios antigos, novos desafios que despertam bloqueios antigos, quando a gente se propõe a se comprometer com algo novo, a se comprometer com um novo hábito, a se comprometer com o novo, com algo que faça bem pra gente e que também possa vir a contribuir no mundo. Então, esse é um dos motivos pelo qual a gente logo perde a força. A gente logo perde a força, a gente reage a esse adulto interno que traz essa reprimenda, que traz essa repressão, que traz esse bloqueio. A gente fala, então não vou fazer mais, vou para outra coisa. E aí não tem constância. E a constância é o segredo, a consistência é a chave. A consistência, como eu havia falado da natureza, se não houver constância de luz,
se não houver constância de água, se não houver constância daquela manutenção daquela terra boa, nada vai acontecer. Sem constância, nada acontece. Então é importante essa somatização do hábito com a constância. Então não é só desenvolver um hábito e parar, né? E claro, os hábitos eles podem ser hobbies, podem ser hábitos que ajude a gente em alguma outra área da nossa vida. Não necessariamente os hábitos estão atrelados à arte ou mesmo a algum tipo de trabalho. Os hábitos eles podem ser e devem ser variados. Devem ser variados. Aquela velha história que as nossas vós falam, não coloque todos os seus ovos em uma só cesta. Isso é muito verdade. Então é importante que a gente desenvolva hábitos em diversas áreas da vida. Para a saúde, hábitos de exercício, hábitos espirituais, hábitos de meditação, de conexão com as nossas forças internas, hábitos mentais de novas ideias, hábitos dos nossos relacionamentos, hábitos, frequências. A própria palavra frequência eu acho muito interessante, porque ela diz sobre a frequência, a gente costuma usar ela sobre a frequência com que aquilo ocorre, a frequência de tempo com que aquilo vai acontecendo, mas ela é uma palavra que diz sobre frequência também, quando a gente entende a frequência como energia, a frequência como uma frequência emocional, uma frequência espiritual. E também essa frequência espiritual, essa frequência emocional que a gente tanto busca, ela precisa também dessa frequência, que é dessa constância, dessa consistência nos nossos hábitos em larga escala. Então, o segundo motivo por que isso acontece, ele também flerta com o primeiro, mas ele vai para um outro lado. Eu coloco ele dessa maneira, como uma resistência natural, motivo pelo qual a gente não segue com os nossos hábitos, uma resistência natural, um desafio interno, um movimento, uma energia de resistência que eu coloco como sendo muito mais natural, de uma natureza mesmo, do que como sendo algo de uma crença ou de um trauma. Então o que é essa resistência? Essa resistência eu coloco ela como, observando também sempre a natureza, essa resistência eu coloco ela como sendo um processo de amadurecimento, um processo de crescimento necessário e da gente estar enfrentando o nosso não saber. Porque quando a gente está aprendendo algo novo, desenvolvendo um novo hábito, vai chegar num momento que a gente vai se deparar com o nosso não saber sobre aquilo, não saber muitas vezes para onde ir ou o que fazer. Então esse é um sentimento essa é uma energia de resistência que vem, uma energia de desconforto, causa um certo desconforto. Então esse é um limiar também, esse é um momento em que a gente também deve firmar o nosso compromisso. Eu estou disposto a enfrentar essas resistências internas e às vezes externas também e seguir adiante com esses hábitos, seguir adiante com o que eu me comprometi, eu estou disposto a isso? Se a resposta for sim, a gente vai aprender, né, como contornar muitas vezes algumas coisas, como aprender a desenvolver novas ferramentas para lidar com essas resistências, aprender a ter uma flexibilidade maior, a ter um fluxo maior, a ter uma fluidez maior, né, e permitir também que esses hábitos eles sejam de alguma maneira mais flexíveis, porque se a resistência vem, a gente precisa, para, entre aspas, enfrentar, combater, entre aspas, combater talvez nem seja o termo mais adequado, porque não é violência, não é combate, mas é enfrentamento, que enfrentamento é ir de frente a essa resistência. Então muitas vezes se a resistência vem, e vamos colocar a resistência como sendo algo duro, algo firme, algo rígido, como uma pedra num fluxo de um rio, e vamos colocar o hábito como sendo esse fluxo criativo, até uma coisa que a gente consiga associar com esse rio de imaginação. E vamos colocar como água. Para essa água enfrentar essa resistência, ela precisa ser maleável. E a água, a gente sabe que ela tem essa característica da maleabilidade, da flexibilidade, da dissolução, do contorno. Então ela vai contornando muitas coisas. Então ela vai fluindo apesar da resistência. As resistências elas vão existir porque elas também trazem uma certa estrutura. Elas trazem uma certa estrutura, elas trazem um senso de desafio interior, um senso de desafio interno que faz com que a gente busque novas maneiras e novas ferramentas interiores evolutivas para conseguir enfrentar essas resistências e estar além delas. E transpassar essas resistências e transcender
essas resistências. Então é importante que elas existam. Eu enxergo essas resistências como um movimento natural, como uma energia natural que vem para mostrar que a gente precisa também de alguns desafios internos para que a gente consiga evoluir. E claro, com leveza, claro, com tranquilidade, com serenidade, com força também, com firmeza quando necessário, mas esse caminho que eu proponho por aqui é sempre um caminho de leveza, é sempre um caminho de serenidade, que eu vejo que é um caminho que é possível mesmo com as resistências, mesmo com os desafios. Porque quando a gente entende o universo como uma fonte primordial de energia e uma inteligência cósmica universal, a gente começa a desmistificar aqueles delitos que foram implantados no inconsciente coletivo de que as coisas devem ser punitivas, de que as coisas devem vir com castigos aí, e que a gente deve se massacrar e se criticar quando a gente não está indo como a gente deveria. Então eu discordo de tudo isso e eu vejo um caminho mais amoroso, o caminho de um Deus mais amoroso, de uma força primordial mais amorosa, e nós como parte disso. Logo, entendendo esses dois caminhos pelos quais a gente não consegue muitas vezes levar adiante nossos hábitos, e também contrapondo isso com vícios e obrigações, e aliando os hábitos com o compromisso, com o nosso comprometimento, de fato a gente consegue entender porque o hábito ele é um fim em si mesmo, esse momento de conexão consigo, de prazer, de autoencontro, e também porque ele é um meio, porque ele vai realmente levar nós mesmos a patamares que a gente não conhece, em patamares que a gente ainda não conhece dentro da gente, que são desconhecidos, dentro e fora também. Isso vai se manifestando ao longo do tempo, com certeza. Então é importante renovar os votos com os nossos autocompromissos internos, com os nossos hábitos internos e externos, renovar esses votos para entender o que faz sentido. Então eu deixo aqui com esse vídeo, eu deixo esse convite para você que está me assistindo aí agora, para você olhar para dentro de si e enxergar quais ainda são os meus vícios, o que eu ainda me sinto obrigado. Existe algo? Pode ser que sim. Quais são os meus hábitos que eu já desenvolvi? Quais são os meus compromissos internos? O que não faz mais sentido, eu quero renovar, quero trazer um novo elemento, quero trazer um novo hábito. Ou então o que ainda faz sentido, mas eu deixei de fazer por algum motivo, pode ser um desses bloqueios que eu acabei de comentar. Então olhar para isso, buscar olhar para dentro de si, entender quais são esses hábitos e entender se esses hábitos eles estão alinhados com seus valores internos, com seus valores essenciais, ou eles estão desalinhados, eles estão num plano de obrigações. Então isso é fundamental, entender isso para que a gente consiga ter motivação suficiente para seguir nesses hábitos, para seguir nesses compromissos. Porque se eles estiverem desalinhados, se eles forem obrigações, vai ser muito difícil manter, e se a gente manter é por obrigação, e se é obrigação vai gerar um vício, e vai custar muito caro, vai custar muito caro. Então, exemplo pessoal meu, eu já tive em relações que eu não estava conseguindo me desvencilhar, eu estava me sentindo obrigado, tanto em relações de amizade quanto em relações amorosas. Então aquilo foi me custando muito tempo, muita energia, foi me custando muito recurso. Fui caindo em alguns vícios também e que não compensou ficar na obrigação, não compensou aquele sofrimento. Então o prazer que o vício me dava, o prazer momentâneo que o vício me dava, era muito pequeno perto da dor que a obrigação de estar naquele contexto me causava. Então eu tive que me desvencilhar de algumas maneiras mais fortes, algumas maneiras mais objetivas, mais diretas. Porque tem um momento que a gente não consegue mais lidar com a obrigação, porque a gente parece que vai implodir. Então esse sentimento de implosão é o que gera ainda mais vício, ainda mais compulsão. Então eu fui me desvencilhando aos poucos, de algumas relações de trabalho também, fui me desvencilhando como foi dando, e aí eu fui implementando novos hábitos, fui implementando hábitos que eu queria fazer, que eu gostaria de estar fazendo, porque eu tive uma visão, e tenho até hoje, de que realizar esse hábito vai fazer bem para agora, vai me trazer uma leveza, uma calma, vai me trazer uma sensação de fluxo, né? E é um prazer amoroso, é um prazer, só que é leve, não é aquele prazer que vem cheio de culpa,
Porque o prazer dos vícios, eles vêm com culpa, o prazer de encher a cara, o prazer de pornografia, o prazer de cigarro, eles vêm com uma certa culpa, lá no fundo eles vêm com essa culpa. O prazer de comer demais. Agora o prazer do compromisso, da leveza, o prazer de um hábito que se quer adquirir mesmo, se quer desenvolver, ele é leve, é sereno, é muito mais calmo do que esse êxtase, do que esse fogo desse prazer, que ele realmente é um prazer muito rápido, muito efêmero. Então a gente tem isso. Então, o que eu tenho aqui para hoje, sintetizando tudo que eu disse, e com esse final também, né, dessa sugestão de olhar para si, olhar para quais hábitos ainda se quer, para quais hábitos se quer desenvolver, quais novos hábitos, e como que isso pode se alinhar realmente com os seus valores mais profundos. Então agradeço se você assistiu até aqui, agradeço se você compartilhar o que você achou por aqui embaixo, escrever aqui nos comentários se você acha que faz sentido, se você concorda, discorda, se tem algum novo ponto de vista ou alguma sugestão de algum novo assunto, alguma sugestão de algo que possa ser abordado aqui. Com certeza eu vou voltar para novas conversas, novas discussões positivas, novas ideias, novos diálogos, e a gente se vê. E um grande abraço.